Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo e bem-vinda à série de lives Virei Gerente e Agora, os desafios ocultos que ninguém te conta. Esse aqui é o espaço para gerentes que estão em desenvolvimento, que estão recém-promovidos e que precisam de apoio e direcionamento. Se você sente que foi colocado no cargo sem preparação e que tudo foi jogado sobre as suas costas, sem você saber ao certo o que fazer, você está no lugar certo. Aqui eu vou te mostrar o que você precisa saber para se preparar da maneira correta. Eu sou Érica Guerra e eu ajudo gerentes iniciantes a se tornarem preparados, respeitados e prontos para crescerem na carreira. E na live de hoje eu vou te mostrar 3 sinais dos gerentes que estão tentando liderar sem preparo. E aí, no final da live, eu quero saber se você se identifica com um ou mais sinais dos que eu vou te mostrar aqui no seu dia a dia. Combinado? Então, me diz aqui se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo. Me diz aqui, por favor, para eu saber se vocês estão me acompanhando por aqui. Flávia, bom dia! Muito bom dia, que bom ter você aqui. Muito bom. Para quem não sabe, eu estou transmitindo essa live para o YouTube, para o Instagram e para o LinkedIn. Então, de onde você estiver assistindo, me dá um oi, me dá um bom dia para interagir aqui comigo, para eu saber que você está assistindo e para eu saber também se você está acompanhando. Combinado? Para a gente ir aquecendo aqui, né, os motores, eu quero falar sobre o que é esse tema que eu trouxe aqui para você, que são os 3 sinais de que você está tentando liderar sem preparo. O tema hoje, ele reflete muitas vezes, se você não identifica os sinais de que você está tentando liderar sem preparo, ele vai refletir em forma daquela dor silenciosa, daquilo que você sente todos os dias, depois que você foi promovido, mas você continua a entender o que significa ser gerente, o que significa gerenciar. E aí você tenta gerenciar na tentativa e no erro, tentando acertar, tentando errar. E isso, por que isso acontece? Porque você ainda não tem toda a consciência necessária para agir de forma assertiva, para saber o que você está fazendo e o que você quer do que você está fazendo. E aí você paga um preço alto. Sabe qual é esse preço? É pressão, sentir pressão no dia a dia e você ser pressionado, vivenciar vários conflitos, vivenciar uma ansiedade. Será que eu estou conseguindo? Será que eu não estou conseguindo? Aquela ansiedade que precede no dia anterior de você viver alguma situação e você fica ansioso, ansiosa, sem saber o que fazer. Um desgaste, às vezes com o seu time, às vezes ali no dia a dia com os colegas, com o gestor e até rejeição da equipe. Então, essa é a dor silenciosa que vem amparada por essa falta de liderança direcionada, por essa falta de preparo. Então, se você vivencia esses sinais que eu vou trabalhar, que eu vou dizer aqui para você, você vai ver que você está liderando sem preparo. Agora, o que não é o tema que eu vou trazer aqui? Eu não vou falar sobre as condições que a empresa te oferece para você liderar. Não é sobre isso. Então, a gente não vai falar sobre o que você tem em contrapartida da empresa para você exercer a sua gerência. Não é se a sua equipe vai te responder de acordo com o que você pede. Se a sua equipe consegue entregar o trabalho que você pede, se a sua equipe está no nível que você precisa, não é sobre isso, tá? E não é sobre o seu chefe. Não é se o seu chefe te dá condições para você trabalhar. Não é se o seu chefe te lidera e direciona de acordo com aquilo que você precisa. Então, não é sobre isso. O meu objetivo aqui na live de hoje é te ajudar a olhar para você
para a sua atuação, para o seu preparo, para você exercer a gerência, exercer a função que você executa hoje. E essa live é para quem está cansado de fingir que está tudo bem. Ah, tá tudo bem, é assim mesmo. E tem gente que até fala isso, né? Fala, não, é assim mesmo, você vai viver esse caos mesmo, você vai viver ansioso mesmo, você não vai conseguir fazer as coisas do jeito que você acha que você precisa. Não é isso, tá? Na verdade, a live de hoje é para quem quer virar a chave, fazer aquela virada, ó, e gerenciar com preparo, direção e confiança. Agora me diz aqui se é para você. Você quer gerenciar com preparo? Você quer gerenciar com direção? Você quer gerenciar com confiança? Se você me disser um sim aqui, essa live é para você, tá? Agora me diz uma coisa. Muita gente só percebe que não está gerenciando com preparo quando já perdeu o respeito do time, quando já travou os resultados, ou já está prestes a pedir para sair. Esse é o maior erro que alguém em posição de liderança pode cometer. Depois que tudo já aconteceu, que você está vivenciando os sintomas, não adianta mais você procurar reverter. O momento certo é agora. Aliás, eu vou reformular. O momento certo é quando você está no início da posição, quando você está assumindo a posição. Ah, mas não fiz isso antes, agora eu estou percebendo que eu deveria ter feito antes. Dá tempo ainda? Dá. O melhor momento era quando você assumiu a posição. Mas, se você não fez isso na hora que você precisava fazer, o segundo melhor momento é agora. Então, você ainda tem tempo. Então, observe esses sinais e avalia se você está liderando sem preparo. Porque se esses sinais estiverem latentes no seu dia a dia, pode ter certeza de que você não está liderando preparado e você precisa reverter isso urgentemente. Me diz aqui se vocês estão me ouvindo, se está tudo bem. Aí o Zé te respondeu que no YouTube tá ok. Ótimo. Vamos lá. Eu quero compartilhar uma história com vocês de uma mentorada que eu tenho, que faz mentoria comigo, e ela me procurou porque ela ocupava uma posição de supervisora e ela ficou nessa posição de supervisora por 2 anos. E nesses 2 anos ela vivenciou na pele essa falta de preparo. Ela foi ali na tentativa e erro, vivendo cada dia, fazendo o melhor que ela podia com os recursos que ela tinha. Ela achou que ela estava acertando. E ela começou a vivenciar esses reflexos de não saber o que ela estava fazendo ao certo, na tentativa. E nesses 2 anos que ela viveu como supervisora, ela recebeu uma proposta para assumir uma posição gerencial em uma empresa que ela já tinha trabalhado, e é uma empresa grande, uma empresa que tem unidades espalhadas pelo mundo inteiro. Para vocês terem ideia da dimensão, do tamanho da empresa que ela trabalhava, que ela foi trabalhar, desculpa, que ela recebeu uma proposta. E ela passou no processo seletivo, e assim que ela passou no processo seletivo, até antes dela começar na posição gerencial, ela me procurou. Ela falou, Érica, eu quero ser acompanhada, eu quero ser preparada, porque eu não quero cometer os mesmos erros que eu cometi quando eu assumi uma posição de liderança, uma posição de supervisora. E nós começamos a fazer a mentoria antes mesmo dela sentar na cadeira, dela assumir a posição gerencial. E isso trouxe para ela uma clareza do que ela precisava fazer no dia a dia. E ela conseguiu direcionar o dia a dia dela, a estrutura do trabalho dela, a partir do que ela precisava. Não é do que ela achava que ela precisava, era do que ela precisava para colocar em prática e já atuar de acordo com o que era necessário, do que era esperado para a posição dela. E ela teve ganhos enormes ao se preparar para assumir a posição gerencial. E o maior erro de quem assume uma posição gerencial é achar que vai aprender fazendo. Não vai aprender fazendo, porque aprender fazendo só vai atrasar o seu desenvolvimento e atrasar o que você precisa fazer.
E hoje eu ainda acompanho ela no desenvolvimento e ela me fala que muitas vezes ela ainda tem algumas dúvidas, mas que ela sabe qual caminho ela precisa trilhar. Ela já sabe qual direção é o caminho dela e isso traz uma tranquilidade e segurança. E eu fico muito feliz de ver que ela tomou a decisão de procurar a mentoria antes mesmo de assumir a posição gerencial. E isso fez toda a diferença na trajetória dela gerencial. E muita gente me diz ou acredita, e eu escuto muitas pessoas falando, que quem deveria investir na pessoa é a empresa. Ah, mas não é a empresa que deveria investir em mim? Não é a empresa que deveria me dar todo o apoio, todo o suporte para eu aprender a gerenciar? Sabe qual é a verdade? A empresa quer que você sente na posição sabendo o que você precisa fazer. Em vários momentos, a empresa vai oferecer um treinamento de desenvolvimento, mas é a partir do que a empresa, acredita que você precisa. Não é a realidade da sua necessidade. E quando muitas vezes a empresa entende que você precisa de um desenvolvimento, muitas vezes pode ter passado da hora de você ter o desenvolvimento adequado para a função que você está exercendo hoje. Então, não faça isso. Não coloca na empresa essa responsabilidade, entre aspas, de cuidar do seu desenvolvimento. Quando você cuida do seu desenvolvimento, do seu aprendizado e do seu crescimento, você assume o poder sobre a sua carreira. Você não deixa na mão da empresa. E quando a empresa está com isso na mão, com a sua carreira na mão, é ela que direciona, é ela que mostra o caminho que você vai seguir. E aí você está colocando o seu destino na mão da empresa. Então, pensa nisso. Se você investir no seu desenvolvimento, é você que assume as rédeas do seu crescimento profissional e não a empresa. Toma posse disso. Assume que é você que é o responsável, é você que sabe o que você está sentindo, é você que sabe o domínio que você tem em relação ao que você faz no seu dia a dia. E você pode, às vezes, pensar também: ah, mas eu não deveria saber liderar sozinho? Isso não é dom? Não é dom saber gerenciar? Não é dom, é habilidade desenvolvida. Não tem nenhum gerente sequer que tenha habilidade, desenvoltura e que saiba o que está fazendo sem que tenha aprendido. Ah, Érica, mas não tem habilidades que as pessoas já nascem? Não, você pode ter algum ponto forte que depois que você desenvolve esse ponto forte, dedica tempo, você trabalha esse ponto forte como um talento, ele vira um talento que você utiliza no seu dia a dia. Mas ele não vem do nada, não. Ah, eu nasci assim. Não. Ele vem de um desenvolvimento e um crescimento que você faz ao longo do tempo, de investir no seu desenvolvimento e no seu crescimento. Então, cada dia que você dedica para o seu desenvolvimento é um passinho a mais que você está perto de ter domínio do que você está fazendo e de saber o que você quer do que você está fazendo. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Quem está me acompanhando? Diz eu aqui no chat, só para eu saber. Quem está aqui comigo? E aí vamos lá. Os 3 sinais de que você está tentando gerenciar sem preparo. Presta atenção. O primeiro sinal: você está constantemente sentindo insegurança para tomar decisões. O que é isso? Na hora de tomar decisões, principalmente aquelas mais impopulares, você sente medo de errar, você sente medo de se expor, você sente medo do julgamento. Ai, o que vão falar de mim? Ai, o que será que vai acontecer depois? Nossa, as pessoas vão pensar o quê? Vão achar o quê? Muitas vezes você pode viver ou vive com aquela síndrome: será que me colocar nessa cadeira? Você, ai, eu não sei se era para eu estar aqui. Ai, será que eu não devia voltar para outra posição? E aí, o que isso faz de você? Você constantemente está titubeando na hora de agir da forma como você precisa.
Sabe o que é pior do que tomar uma decisão errada em algum momento? É não tomar a decisão. Ficar ali parado, paralisado, indeciso. Será que é? Será que não é? E o pior, a equipe sente isso. Sente quando você tá sem saber o que fazer ou tá inseguro para tomar alguma decisão. Então, se você sente que está inseguro constantemente para tomar decisões, para agir no dia a dia, ter um posicionamento seguro, esse é um sinal de que você está tentando liderar sem preparo. Ah, isso quer dizer que eu não posso sentir alguma insegurança para tomar uma decisão? Não quer dizer isso. Mas se você constantemente, no seu dia a dia, sente que você não está seguro, que você não está sentindo que você vai tomar a decisão de forma assertiva como você precisa, esse é um sinal de que você está tentando liderar sem preparo. Você percebe esse sinal no seu dia a dia? Você percebe, às vezes, sem direcionamento para tomar a decisão? Me diz aqui, se você vê isso no seu dia a dia. Segundo sinal, a sua equipe não te escuta e não te respeita. O que é isso? A equipe dá sinais o tempo inteiro se está te ouvindo, ouvindo o seu direcionamento, ouvindo a forma como você está seguindo e fazendo o que você pede e seguindo a sua liderança. E respeitar tem a ver com a sua presença, com a sua pessoa, das pessoas terem a sua presença ali com um certo respeito, como liderança na área. E você sabe quando você está sendo respeitado e quando você não está sendo respeitado. E isso vem muito de uma falta, às vezes, de um posicionamento claro, de uma comunicação clara, de uma comunicação franca e assertiva, de uma construção de relação de confiança. As pessoas não respeitam quem elas não confiam. Grava isso no seu coração. As pessoas não respeitam quem elas não confiam. E você só cria confiança se você se comunicar de forma clara, transparente e franca e tiver um posicionamento claro. Então, o segundo sinal, a sua equipe não te escuta e a equipe não te respeita. Eu ouvi uma história recentemente de uma pessoa em posição gerencial que teve contato com alguém do time e essa pessoa da equipe estava assumindo uma posição interinamente subordinada a essa gerente. E parece que não funcionou a relação dessas duas pessoas e não deu certo, tiveram alguns atritos. E essa gerente chamou a pessoa para conversar e falou: olha, não foi bom, não funcionou da forma como eu esperava, tem vários pontos de melhoria. E eu espero que você atue de uma forma diferente, né, nas próximas vezes. Sabe o que a pessoa virou para essa gerente e falou? Falou assim: eu não espero que tenham outras vezes. Porque enquanto você estiver nessa posição gerencial, eu não quero mais ocupar nenhuma posição subordinada diretamente a você. Este foi um exemplo claro e nítido de falta de escuta e de falta de respeito. Lembra no início da live que eu falei que não é sobre a equipe? É sobre o seu posicionamento. É sobre a sua forma de comunicar. É sobre a sua forma de direcionar e de criar essa conexão, criar uma relação de confiança com o time e com a equipe. É sobre isso. Então, segundo sinal, a sua equipe não te escuta e a sua equipe não te respeita. Terceiro sinal, você termina o dia exausto, mas sente que foi improdutivo. O que é isso? Você está usando o tempo
com o que você não deveria usar o tempo. Você está gastando o recurso mais precioso que você tem de forma improdutiva, sem saber o que você está fazendo. E aí, sabe o que acontece? Você vive executando atividades, resolvendo urgências, emergências. Toda hora alguém surge com alguma demanda. Apareceu, eu coloco na lista. Apareceu, eu coloco na lista. Apareceu, eu coloco na lista. E aí você fica totalmente sem tempo para fazer o que é mais importante, que é refletir sobre o que você está fazendo e o que você quer do que você está fazendo. Isso é o mais importante. Você precisa usar o seu tempo com consciência, sabendo o que você está fazendo, escolhendo o que você vai fazer. E quando você escolhe o que você vai fazer, não é porque você é seletivo, é porque você sabe onde você precisa colocar a sua energia. Você sabe o que do seu tempo você vai usar para fazer o quê. Não é o que chega você coloca na lista. Não é isso. O critério não pode ser o que vem, né? Quem grita mais, o e-mail que chegou primeiro, a pessoa que bateu na sua porta querendo conversar. Esse não pode ser o critério. O critério é o que é mais importante você fazer, que agrega valor ao seu trabalho e que realmente está relacionado ao seu papel. Você sabe qual é o seu papel como gerente? Você sabe o que você precisa entregar como gerente, fazer como gerente? E esse erro ou esse sinal é o sinal que acompanha 80, vou colocar 80% dos gerentes. Vamos subir um pouquinho mais. 85% dos gerentes são acompanhados desse sinal. E hoje eu estou falando para gerentes que foram recém-promovidos ou que estão na posição ali, menos de 2 anos, 3 anos, mas o que eu mais vejo são gerentes antigos nas cadeiras, nas posições, e que não sabem ainda o seu papel, não sabem ainda o que precisam fazer com o tempo. E isso vai atrasando o seu desenvolvimento e o seu crescimento de uma forma constante, ano após ano. E aí são aqueles gerentes, né, que trabalham tanto que nem sabem a função, nem sabem o que é esperado dele. E isso é um problema. Então, eu te trouxe aqui os 3 sinais. Eu quero colocar para você aqui um desafio para você dar um pequeno passo de desenvolvimento ao longo dessa semana. Pode ser? Você quer dar esse primeiro passo? Você quer saber qual é esse primeiro passo? Então, um desafio para você colocar em prática nessa semana é olhar a sua agenda. Vê na sua agenda, hoje é terça-feira. Então, ó, passou ontem, hoje é terça, quarta, quinta e sexta. Então, você tem uma semana inteira praticamente. O que tem na sua agenda? O que está lá na sua agenda? Vou te falar uma frase que é uma frase importante que você precisa levar com você onde você for ao longo dessa semana. O que tem na sua agenda é o que é importante para você. A sua agenda demonstra o que você valoriza. Então, onde você está colocando a sua energia é o que está ali na sua agenda. E você precisa colocar na sua agenda o que é importante para você como gerente. E o que é importante para você como gerente? Gerir pessoas, gerir processos e gerir resultados. Olhe a sua agenda e se pergunta: quando eu estou fazendo isso, eu estou gerindo pessoas? Quando eu estou fazendo isso aqui, eu estou gerindo processos? Quando eu estou fazendo essa atividade, participando dessa reunião, resolvendo esse problema, eu estou gerindo resultados? Então, essas 3 perguntas são perguntas norteadoras que vão te ajudar a avaliar se o que está na sua agenda é o que você realmente precisa colocar a sua energia. Pode ser? Então, para a gente caminhar aqui para o fim da nossa live de hoje, só para a gente recapitular. Hoje nós falamos de 3 sinais de que você
está liderando sem preparo. E o quanto isso te custa. Mas você pode mudar isso, não é verdade? Quais são esses 3 sinais? Vamos recapitular. De que está constantemente sentindo insegurança nas decisões, que a sua equipe não te escuta ou não te respeita e você termina o dia exausto, mas sente que foi produtivo. E eu passei aqui um desafio para você colocar em prática nessa semana. Quero saber quem vai fazer, quem vai se disponibilizar a fazer, quem vai dar esse passo de transformação e se preparar para a posição gerencial. Me diz aqui, quero saber. Hoje eu estou retomando a série de lives Virei Gerente Agora, os desafios ocultos que ninguém te conta. Todas as terças e quintas-feiras, às 7h30 da manhã, vou estar aqui, fazer um tema para você, para te ajudar a se preparar, para você conquistar respeito da sua equipe e estar pronto para crescer na carreira. Tudo bem? Agora me diz aqui no chat, o que você vai levar da live de hoje? Uma frase final aqui, ó. Você não precisa saber tudo, mas você precisa saber por onde começar. A Flávia falou aqui que já vai colocar em prática. Muito bem, Flávia. Dar esse primeiro passo. Muito bom. Muito obrigada para quem esteve aqui comigo nesses minutos. As lives vão ser nesse tempo de 30 minutos, 35 minutos, para você absorver, colocar em prática e você conseguir ouvir também enquanto está indo para o trabalho. Então, te vejo na quinta-feira, às 7h30 da manhã. Participa aqui comigo todas as terças e quintas, às 7h30 da manhã. E me diz aqui o que ficou para você. A Flávia colocou aqui o que ficou para ela, o que é importante está na minha agenda. Muito bom. Muito bem, então vai nessa semana com isso em mente. Na sua agenda tem aquilo que você valoriza. Tá bom? Obrigada pela companhia. Tenha um ótimo dia, ótima terça-feira e nos vemos na quinta às 7h30 da manhã, combinado? Até lá!